Olá a todos, eu vim aqui fazer agora mais um vídeo, né, sobre teologia. Abordamos então ali todos os livros é, de descrições, né, e histórias realmente difíceis de se entender. E uma delas está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Adão e Eva foram pessoas reais ou apenas um mito? Né? Muitos teólogos ateístas e muitos outros que não acreditam dizem que Adão e Eva não existiram. Então eu vou dar 10 razões para você para provar se realmente Adão e Eva existiram ou não. Muitos eruditos modernos consideram os primeiros capítulos de Gênesis como um mito e não os tomam como histórico, mas a Bíblia parece apresentar Adão e Eva como pessoas reais. Tiveram filhos dos quais todo o restante da humanidade proveio. Então a primeira configuração de um problema seria esse aí, né? Se eu existo, existiu alguém antes de mim. Então, se Adão e Eva não existiram, então da onde que veio a raça humana? Então fica um pouco complicado da gente entender isso aí. Então, uma boa evidência para crermos que Adão e Eva tenham sido pessoas reais. Primeiro, Gênesis capítulo 1, verso 2, apresenta-os como pessoas reais e até mesmo narra os importantes acontecimentos de suas vidas, o que é histórico. Então, a Bíblia não pode narrar uma história que não seja verdadeira ou uma história que não exista. Eu tenho vários vídeos aqui falando sobre a veracidade da Bíblia, e se você puder dar uma olhadinha, fica muito bom para você compreender isso aqui. Segundo, eles tiveram filhos que foram pessoas reais, que também tiveram outros filhos reais. Isso está em Gênesis capítulo 4, do versículo 1, tá? O versículo 25 e do capítulo 5, do versículo 1 em diante. Então, eles tiveram pessoas que foram mostrados na antiguidade que eles realmente existiram. Então, houve os seus antepassados ali. E terceiro, a mesma frase são estas as gerações de usado para registrar dados históricos posteriores em Gênesis. Capítulo 6, verso 9, do 9 ao 12, do 10 ao 1 até o 32, do capítulo 11 ao 10, do 27, do 17 ao 7 até o verso 9. E é empregada com respeito a Adão e Eva como os primeiros a existirem. O quarto, a cronologia posteriores do Antigo Testamento coloca Adão no topo da lista. Então, o livro de Crônicas começa então a fazer uma genealogia, tá, de todas as famílias que foram apresentadas no Antigo Testamento, e o autor, ou escritor do livro, ele coloca Adão no topo da lista. Quinto, o Novo Testamento põe Adão no início da lista dos antecedentes de Jesus. Está em Lucas capítulo 3, verso 38. Ou seja, tanto o cronista que escreveu o livro de Crônicas, ele coloca Adão como o primeiro ser, o mesmo autor do Novo Testamento, que no caso seria Lucas, ele também coloca assim a genealogia começando por Adão. E sexto, Jesus referiu-se a Adão e Eva como os primeiros macho e fêmea, fazendo da união física deles a base do casamento. Está lá em Mateus 19, 4. Sétimo, Romanos declara que a morte literal reinou no mundo trazida por um Adão, que vem da palavra hebraica Adam, né, que é traduzido no grego como antropos, né, humanidade, humano, né? E ele seria um homem literal. Só você ler lá em Romanos capítulo 5, verso 14. Oitavo, a comparação entre Adão, o primeiro Adão, e Cristo, o último Adão, isso também está descrito pelo apóstolo São Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, que manifesta que Adão é tomado literalmente como uma pessoa histórica. Em nono lugar, declaração de Paulo de que primeiro foi formado Adão, depois Eva, que ele diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 13, revela que ele fala de uma pessoa real. Então ele não pode fazer uma descrição de uma pessoa que não existe. Lucas não pode fazer descrição de uma pessoa que não existe. O livro de Crônicas, que foi o autor dele, não pode fazer uma descrição de uma pessoa que não existe. Então não tem lógica. E se Adão e Eva não existiram, tem quem for primeiro da raça da Terra. E décimo, é lógico que teve de haver um primeiro casal real de seres humanos, macho e fêmea. Pois caso contrário, a raça humana não teria como começar a existir. Isso é óbvio. Então a Bíblia chama esse casal, que de fato existiu, de Adão e Eva. Adão
e Havá. Quer dizer, Adão vem do hebraico Odom, né, que é vermelho, né, da terra, e Havá quer dizer vida, a vida. É a mulher que dá a vida. A mulher, quando fica grávida, ela gera a vida, que gera a criança. E não há por que duvidar de sua real existência. O que acontece é que muitos historiadores e muitas pessoas querem ter o fato concreto na mão. Ou seja, tem que ver os ossos de Adão, tem que ver ali o cabelo de Eva, senão ela não acredita. Não é dessa forma. Você não tem como construir a história através da ciência hoje. Não tem como você remixar uma, uma música que não existe mais. Não tem como. Então, o que acontece é exatamente isso. Certos vestígios nós temos, que foram preservados, mas outros não têm. O que nós temos são disposição de pessoas que, assim como nós, nos trouxeram essa mesma mensagem e essa mesma litografia através de informações. Então, o fato de não haver na mão, eu não tenho os ossos de Adão, quer dizer que ele não existe. Isso não tem lógica. Isso é uma falácia tentar desconstruir as escrituras através de uma simples captura de uma informação. Quer dizer, eu não tenho, então quer dizer que não existe. Não existe é o que você está dizendo. Entendeu? Então é isso aí. Tá bom? Então eles realmente existiram, foram pessoas reais, e se não fosse eles, a humanidade não existiria. Ou seja, nós não estaríamos aqui presente para poder ser testemunha de que houve uma criação. Tá bom? Espero que você tenha gostado aí. Tem vários vídeos falando aqui sobre teologia, sobre veracidade da Bíblia. Espero que você dê uma olhada lá e vamos continuar então alguns textos difíceis de serem traduzidos. Ou será que são mal compreendidos por aqueles que leem? Então, espere mais novas gravações das aulas. Obrigado por você ter ficado até aqui e tchau, tchau. Nos vemos, né? Nos vemos nas próximas aulas.